malta, bem-vindos ao Dice Talk, uma iniciativa da Associação Dice Cultural que vos traz grandes entrevistas com as principais personalidades dos jogos de tabuleiro, num formato casual, divertido e que vocês já estão habituados. Na Dice Talk convidamos uma personalidade do mundo dos jogos de tabuleiro para partilhar convosco a sua paixão e visão deste hobby que todos nós adoramos. E o meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a falar hoje com um fantástico e famoso criador de jogos de tabuleiro, jogos como o Estoril 1948, o Viral, o Carrossel. Eu, claro, estou a falar do grande António Sousa Lara. António, muito obrigado por teres aceito este convite para participar na nossa Dice Talk de hoje. Obrigado, eu. É uma honra estar aqui e gosto muito do vosso trabalho e como já tínhamos falado, para mim é sempre uma honra poder participar nestas coisas. É espetacular, António, espetacular. Eu vou começar mesmo porque, assim, há de haver muito pouca gente que não conheça o António Sousa Lara e que não tenha jogado, se calhar, um dos teus jogos, até porque à volta do mundo, e nós estamos a fazer isto em português, mas se estivéssemos a fazer isto em inglês, de certeza que havia haver gente que ia conhecer não só o nome, mas como alguns destes jogos. António, antes de começarmos a ir por esse lado, que é o António, o criador dos jogos de tabuleiro, se calhar, ia-te perguntar e começar a nossa conversa de hoje por conhecer o António, o jogador. Como é que tu entraste neste mundo, que desenvolveste esta paixão por jogos de tabuleiro? Fala-nos um pouco dessa tua gênese, no fundo, como gamer. Olha, houve um episódio que eu me lembro dos mais para trás no tempo, de estar a jogar, não sei que idade é que tinha, devia ser um puto, com 5, 6 anos, e de estar a jogar no Alentejo, com um tio, uma prima e um primo a jogar uma coisa chamada Rummy Cub. Não sei se tu já ouviste falar, uma coisa muito simples, que é um jogo de números. Portanto, tens umas peças de plástico grossas, tens números com cores diferentes e aquilo é basicamente formar sequências e tentar libertar as tuas peças antes dos outros jogadores. Quem conseguir libertar as peças. Pronto, aquilo é uma coisa muito básica, no fundo, é uma espécie de um Scrabble, não é bem um Scrabble, mas sim, está mais próximo de um Scrabble. Mas o brutal dessa memória é aquela sensação de estar em pé de igualdade com os crescidos, aquela coisa de estar ali à mesa e ser um e ser paritário. Isso para mim marcou-me, essa experiência. É das primeiras memórias fortes que eu tenho de gaming, gaming social, gaming cara a cara. Espetacular. E isso, no fundo, depois foi uma coisa que depois ficou um bocado esquecida. Quando já na adolescência, fiquei mais voltado sobre o videogaming, sobre o online gaming e portanto, os tempos áureos do CS 1.4. E depois dali, o que é que veio? O Warcraft, gastei horas e dinheiro no Warcraft até dizer chega. Aliás, aquilo se tornou até um bocado obsessivo, às tantas tive que fazer uma espécie de rehab da coisa. Os teus amigos fizeram uma intervenção e disseram que tinhas que sair para vir jantar com a malta porque não podias estar a jogar Warcraft. Sim. Ou então ofereceram-te um jogo de tabuleiro, disseram, joga com a malta, anda a jogar fisicamente com a malta. Depois por essa altura, antes disso, apareceu cá o Magic. Foi assim a primeira grande cena que chegou cá e que estava nas tabacarias, nos sítios mais insuspeitos, havia baralhos de Magic, havia boosters de Magic. E aquilo para mim foi tipo foi provavelmente das primeiras coisas que eu contactei de jogos de autor, neste caso o Richard Garfield, que mexeu comigo de uma maneira que eu fiquei com vontade de fazer uma coisa parecida. Ou seja, aliás, um dos meus primeiros designs, acho que, se não estou em erro, é este. O meu primeiro game design, uma caca de um card game para 2 a 4, que é uma tentativa de fazer uma espécie de Magic multiplayer. Ok. Na verdade, isto era muito mais inspirado em Pokémon, que veio pouco depois do Magic. E sim, depois conhecia completamente. Depois eu joguei bastante Pokémon a seguir isso. E fiz isto, logo nessa altura fiz isto. Tipo, andei ali a recortar as cartinhas à mão e tal, não sei o quê. Não havia
não havia nada naquela altura. Tipo, nós para imprimirmos uma coisa tínhamos que ir, sei lá, tínhamos que ir à biblioteca ou qualquer coisa assim. E então pronto, foi dos primeiros trabalhos que fiz, foi isto, está aí, é um bocado um recuerdozinho que eu tenho aí. E o jogo não é mau, o jogo até é giro. E depois já estava na universidade e apareceu a oportunidade para um grupo de amigos meus, malta super talentosa, aliás, das pessoas mais talentosas que eu conheço, que tivemos a oportunidade de fazer uma app para o iPhone, fazer uma espécie de one-touch game, um, daqueles side-scrolling, one-touch, one-button, que na altura não havia. Na altura não havia. Era nos primórdios da App Store, em que havia ali uma janela de oportunidade para fazer uma app, neste caso um jogo, e aquilo se ingrar. Tínhamos budget, tínhamos orçamento, tínhamos um financiamento miserável, mas tínhamos. E eles desafiaram-me para participar como ilustrador, porque a minha formação é em Belas Artes, em pintura. Uhum. E eles convidaram-me para participar como ilustrador, para fazer as artes. E aquela experiência de estar a trabalhar num jogo e estar a trabalhar em equipa e ver os diferentes passos que compõem o processo de criar o conceito, depois de fazer a programação e depois fazer as artes, depois fundir as duas, depois fazer o testing e voltar à estaca zero às vezes e depois continuar. E essa experiência de criação de um jogo, neste caso, pronto, é um jogo digital, mas ainda assim a experiência e sobretudo trabalhar com malta porreira, malta amiga, que é super talentosa, de repente senti acender uma luz, estás a ver? Acendeu-se ali qualquer coisa dentro de mim que foi tipo, eu quero isto. Eu quero isto para a minha vida. Não é? Tipo, e nessa altura eu já tinha feito mais dois ou três designs. Um era inspirado em Warcraft, lá está, tipo uma espécie de arena com miniaturas que eu tinha arranjado de diferentes jogos e criei uma espécie de um jogo tipo de gladiadores, no fundo, inspirado nas arenas de WoW, em que tu controlavas no fundo a tua personagem e depois podias fazer uma equipa com outros jogadores contra outra equipa, uma espécie de frente a frente. E o jogo não era grande coisa, mas peguei naquilo, peguei mais noutros designs e decidi, ok, vou desenvolver isto e vou tentar publicar um destes, no fundo. E depois, curiosamente, foi aí que depois eu conheci o Gil, na altura Mesa Board Games, hoje em dia conhecida como Mebo. E o gajo desafiou-me, tipo, olha, estes teus coisas têm graça, mas se calhar o que eu curtia mesmo era que tu me fizesses um jogo sobre Portugal, sobre... a conversa foi neste tom mesmo. Não sei, uma coisa tipo, Dom Afonso Henriques, estás a ver? Tipo, uma coisa que dê para tema nacional. Mas isso é coisa dos fantasias já há muito. Na altura por acaso estava muito em voga a fantasia no board gaming. E hoje em dia, aliás, eu acho que isso nunca vai deixar de sair. Eu acho que isso nunca vai sair de moda. Mas pronto, na altura tinham saído grandes pesos pesados, acho que tinha saído, já não me lembro, mas saíram assim uns pesos pesados fortes de fantasia e com miniaturas e não sei o quê. Acho tipo, isto não há mercado para isto. Tipo, o fixe era fazer coisas com temas nacionais e lançou a ideia de fazermos qualquer coisa à volta da formação de Portugal, a conquista ou as batalhas de Afonso Henriques e pronto, e aí comecei a trabalhar aquilo que vinha a ser o Afonso Henriques depois. Espetacular. E uma história incrível, porque acho até poético que tenhas começado o teu primeiro jogo com a Mebo tenha sido do gênese também da nossa independência como país, né? Depois de pegar no teu Afonso Henriques. Sim. Há uma gênese poética aí. Teve graça, por acaso nunca tinha parado para pensar nisso assim, mas é engraçado o princípio ter a ver com também o princípio da nação, não é? mas sim, e é giro que o jogo tem um certo charme, tipo, não é um jogo que eu vá jogar hoje em dia, também não está desenhado para
para o público a qual eu pertenço. Aquilo está desenhado para um público mais iniciante, Uhum. e aquilo tinha a ambição de ser quase como um worker placement para total iletrados em board gaming, não é? E aquilo é um worker placement, mas só tens um worker, no fundo. Exato. E pronto, e seria também uma coisa que fosse competitiva, mas que não necessariamente agressiva. Ou seja, Uhum. e esta ideia de nós somos o braço direito do rei, não é? Somos o braço direito de Afonso Henriques, e ambos colaboramos para a mesma equipa, mas estamos só a tentar destacar-nos uns dos outros. No fundo, não é uma coisa tão agressiva, mas apesar de tudo, no fim do dia há só um que ganha, não é? Ok, exato. E, portanto tem É a gênese é essa do jogo. E é um jogo que tem o espetacular. seu charme. E depois tem as descrições das batalhas e tem aquela componente histórica forte, e acaba por ser bastante. Não, sem dúvida que foi e, assim, nós por acaso temos o jogo na ludoteca e já foi à mesa também efetivamente aparece mais com famílias, mas é engraçado, tu começaste com este jogo mais familiar, não, de todo não muito estratégico nem muito pesado, e depois passas diretamente para um dos jogos mais conhecidos portugueses fora de Portugal, o Estoril, 1948, que recentemente até recebeu um novo tema, não é? Uma nova edição, que realmente é um relançamento de um novo tema, o 2491 Planet Ship, exatamente, esse mesmo, esse mesmo. Um trocadilho E com a data. é que eu ia dizer, tu é quase um anagrama da data. Não, é mesmo. Se É o 8 mesmo. fosse um 2, se o 8 fosse um 2, dava perfeitamente. Se fosse 8491, era claramente um anagrama da data. Achei muito engraçado esse pormenor. Mas que fala-nos um pouco como é que essa tua masterpiece então também aparece, não é? Do Afonso Henriques, então foi claramente ali o Gil, uma conversa que eu acho já agora, muito obrigado por teres partilhado, isso é uma pérola fantástica de como é que de vez em quando as melhores ideias nascem. As melhores ideias nascem de conversas muito, Sim, de vez em quando não targeted, não é? E é muito engraçado. aquilo foi uma oportunidade que o Gil me deu, tipo, e ele tinha claramente que preencher aquele critério e ter qualquer coisa que respondesse àquele público com aquele tema, Uhum. não é? Portanto, tinha ali linhas muito estritas que tinham que ser cumpridas, não é? E no Estoril, não. Quando ele me falou no Estoril, foi tipo: olha, tenho aqui este universo, no fundo, da espionagem que aconteceu na costa do Estoril, na altura da Segunda Guerra. Uhum. Epá, isto é brutal, tem imensas personagens, tem imensos apontamentos históricos, imensos livros que ele comprou, coisas de historiadores mesmo, amigos dele, que lhe tinham dado. Portanto, ele tinha toda uma pesquisa brutal dos vários locais, das várias personagens, tinha aquilo tudo. Não tinha o jogo ainda, propriamente, tinha só uma vaga ideia do que é que ele gostaria de ter. Ele gostaria, no fundo, ele estava bastante interessado em ter personagens, que houvessem personagens em que ele pudesse pôr lá o Salazar lá no meio e não ser demasiado controverso com isso, mas que desse para pôr e ter uma carta Salazar. Ele falava de: vai, era lindo ter uma carta Salazar, pá, isto era uma coisa provocante, era uma coisa que as pessoas iam pela provocação. E depois as outras personagens todas, e era uma coisa mais internacional também, que dava para ter um bocadinho de cada nacionalidade. Portanto, ele tinha este pool gigante de conteúdo, de informação. Faltava-lhe ali o jogo propriamente, mas o gajo deu-me carta branca aí, tipo, ao contrário do Afonso Henriques. Ele disse: pá, tenta arranjar aqui uma coisa fixe para isto e faz o que te apetecer. E eu aí, tipo, fui buscar as minhas raízes de Richard Garfield, de anos e anos de card gaming. Eu sou doido, tu não consegues ver, mas sou doido. Consegues ver aqui o Keyforge, o Arkham Horror Card Game? Não consigo. Yeah. Netrunner. Epá, eu gasto rios de dinheiro em card games e no fundo é a minha cena. E a partir do momento em que eu podia pôr esse tipo de jogo, que já é um bocadinho mais pesado, já é um medium heavy, já envolve algum texto, habilidades especiais e o card play.
a estratégia de dedução, de bluff também, portanto, isso já é um bocadinho mais pesado, mas a partir do momento em que eu podia fazer isso, pá, lindo. Então pronto, e depois depois foi o processo normal de estarmos a testar as coisas, estar a ver. O Gil é um excelente editor, é um excelente designer também, portanto trabalhar com ele é fácil, apesar de às vezes ele ter assim um feitio forte, trabalhar com ele é fácil e pronto, e depois as coisas foram evoluindo e chegámos àquele resultado. E depois tivemos a sorte de ter sacado o Mico. Na altura o Mico fazia preços muito bons. Portanto, isto estou a falar do ilustrador. Sim. Pá, o gajo foi também um dos ilustradores mais simpáticos e mais fáceis de trabalhar com quem já lidamos. É um gajo, pá, um senhor. E nós somos chatos, nós estávamos sempre a dizer: pá, faz lá isto outra vez e faz lá isto de outra forma. E ele sempre solícito fazia tudo e não se chateava, não se zangava, eram 5 estrelas. E ficou muito louco as ilustrações. Eu por acaso tive uma caricatura do Mico feita minha com um montão de outras pessoas que estiveram na Vienna Con. Ele era para ter ido lá e não foi, então, para pedir desculpa, vejo meio quem é que são as pessoas que estão aí, que vão estar a falar e tudo. Então tem lá um montão de pessoas que estavam lá na Vienna Con e estão lá eu no cantinho. É pá, lindo. Lindo, isso é brutal. Mas pá, o gajo é isso. O gajo é um senhor, pá, é um gajo 5 estrelas. 5 estrelas. Completamente. É muito giro e depois estas são aquelas coisas que uma pessoa depois leva. Pronto, fiquei com esta para sempre comigo e depois a interação com ele e tudo. Ele foi mais até na altura com o Ricardo, que estava a organizar a VienaCon, e ele estava todo contente que ele vinha e depois ele não conseguiu vir e depois compensou desta forma, que é espetacular, que é uma coisa que perfeitamente fora deste mundo. Por isso é muito giro, e é muito giro porque também estás a partilhar essas histórias, porque é realmente muito da parte boa dos jogos de tabuleiro é exatamente isto, é este lado humano que nós ganhamos à volta da mesa, e estás a partilhar histórias fantásticas mesmo na criação, as ligações que depois ficam com o Gil, com o Mico, com toda a malta que depois é a comunidade, de longe é a comunidade mais impecável que eu conheço. Tipo, então, comparando com a comunidade dos videogamers, não tem comparação. Não. Sem desfavor, obviamente, em relação aos videogamers. Eu sou videogamer, mas de facto é outra coisa. Eu uma vez na Leiria Con deixei a minha carteira em cima da mesa. Fui almoçar. Deixei aquilo cheio de dinheiro, porque eu tinha levantado uma data de dinheiro para ir para o leilão. Não estás a ver o leilão dos usados que há lá. E aquilo ficou ali em cima da mesa, tipo, ali mesmo, só faltava ter uma luz a apontar. Voltei, e estava o pessoal ali na boa, tipo, olha, tens aí a tua carteira, gente coisa e tal, estamos a olhar, não te preocupes, o pessoal porreiro, aquilo é impressionante. E isto foi no sábado, ou seja, aquilo estava cheio. E o pessoal, são 5 estrelas. Mas é mesmo. 5 estrelas. E a interajuda, uma das coisas que por acaso gosto no jogo, eu posso partilhar uma história que me aconteceu até a explicar uma vez do Estoril, num dos eventos que nós tivemos. Houve uma pessoa que quis jogar Estoril e foi mesmo lá de propósito para jogar Estoril. Efetivamente já estava toda a gente a jogar, pronto, a pessoa não chegou logo, e é daquelas coisas chatas que acontecem. Então eu peguei e fui jogar, tivemos a jogar, jogamos 2 vezes até, jogamos 2 voltas de Estoril naquela vez. A segunda vez já tínhamos gente que se juntou, e a pessoa depois no final até me disse assim: mas tu se calhar querias ter jogado outra coisa. Não, isto faz parte exatamente do que é jogar jogos de tabuleiro. Até colhemos uns aos outros, ajudamos. Tu querias experimentar o Estoril, eu gosto de jogar Estoril, estava perfeito, não precisávamos de mais nada. Depois, tanto é que depois as pessoas voltam e continuam, e eu acho que muita da ligação que nós criamos é exatamente por isso, pela causa deste espírito de interajuda, de eu quero que tu conheças o jogo, eu gosto que, se não conheces ainda este jogo que eu gosto de jogar, eu vou-te partilhar a minha paixão por este jogo de uma forma muito calorosa, não é? E esse calor que estavas a sentir de estás numa sala onde está toda a gente a jogar, mas olha, alguém se esqueceu da carteira, ou alguém tem ali aquele jogo, ou está com uma dificuldade. Quantas e quantas vezes também já não aconteceu? Olha, se calhar
vocês estão aqui, o jogo tinha aqui uma regra que vocês se calhar não entenderam, não se esqueçam de fazer isto, ou não se esqueçam de colher aqui este upkeep qualquer aqui, porque senão depois, pá, já joguei isto N vezes e estou sempre a esquecer disto, pá, também esta atenção. Acontece, é com coração, é com um bom grado que as pessoas partilham esta parte da experiência, e é muito, muito giro. Pá, eu gostei também da tua partilha bastante de como tu criaste e como esta envolvência do Estoril foi. Eu até te ia perguntar também, António, como é que, ou porquê, o que é que te despolutou, ou vos despolutou a equipa, para também reeditarem um jogo com um tema que não tem nada a ver com nem espiões, nem guerra. Que já agora, eu também gosto dos dois, mas eu tenho uma paixãozinha pelo espaço. Eu adorei mesmo vocês terem escolhido esse tema. Epá, foi logo na altura, 2015, foi logo, ou seja, tínhamos acabado o Vassal fez a review do jogo e deu um Seal of Excellence ao jogo. Yeah. E tínhamos acabado de ver isso e falámos logo um com o outro. Pá, e nós fazíamos daqui um tema sci-fi disto, isto ficava do caraças. Foi logo nessa altura. Foi logo. Tipo, pá, era brutal. Pá. Depois tínhamos tipo as naves e tínhamos pá, o pessoal ali, os locais eram as partes das naves. E estávamos logo. E isto ficou ali. Ou seja, a ideia ficou na gaveta. Depois fomos, fazer outras coisas, não sei o quê, depois veio o viral e passado este tempo todo, tipo, se calhar fazíamos mesmo o tal sci-fi do Estoril, pá, que tinha ficado na gaveta, fomos buscar à gaveta e no fundo o que eu, e aí fui eu que propus ao Gil, tipo, olha, se calhar fazíamos agora uma versão mesmo hardcore, tipo, com as arestas todas limadinhas, com tudo o que possa ser território mais volátil, tipo pequenas aleatoriedades que existem ainda, pequenas coisas que no fundo são um bocado chatas e que às vezes fazem com que nem sempre o melhor jogador na mesa ganhe. Pá, se cá fazíamos uma coisa mesmo tipo como se fosse para torneio, tipo uma versão do Estoril tipo para hardcore torneio. E pronto, e foi aí, tipo, todas as alterações que existem no Planet Ship são alterações com isto em mente, ou seja, em tornar o jogo super estratégico. Tirar o máximo possível da aleatoriedade, da parte mais que às vezes é um bocadinho tática, reativa, e ser um bocadinho mais algo que tu planeias, algo que tu consegues controlar, algo que tu consegues prever. E no fundo quem for o melhor ganha e ser sempre no fundo o melhor jogador na mesa a ganhar. Ok. E pronto, senti isso. E ganhámos essas diferenças. e tu sentiste isso e os gajos da Áustria sentiram isso, que nós ganhámos o melhor jogo de estratégia do ano passado. Melhor jogo exatamente, melhor jogo de estratégia de 2021. Pai, aí foi a confirmação, foi tipo, olha, fixe, conseguimos o plano, não é? Tipo, conseguimos atingir aquele ponto de estratégia e de competição que era o que nós queríamos. A malta queixa-se depois que é muito agressivo, ou seja, o Estoril é mais forgiving para quem está a aprender. Sim. O Planet Ship não perdoa, tipo, tipo, pá, pronto, quem esteja a aprender vai perder. E pronto, e esse no fundo se calhar também é um bocadinho o calcanhar daqueles do Planet Ship, mas eu acho que são públicos diferentes também. Eu acho que quem gosta muito do Estoril não vai comprar o Planet Ship, quem gosta muito do Planet Ship não vai comprar o Estoril. No fundo são públicos diferentes. Olha, eu confesso que até eu gostava bastante do Estoril e agora gosto mais do Planet Ship. Eu também, é como tu disseste, eu se calhar sou mais o resto da malta também no podcast e tudo também diz muito, não é, Marco, que parte da competitividade e não sei o quê. É verdade, eu tenho, não vou dizer que não vale a pena desmentir isto. Já fui muito, já me apontaram muito esse ponto. Os meus colegas até me ofereceram jogos colaborativos e eu comecei a entender que se calhar devia estava a ser um bocadinho mais, mas a realidade é que eu senti mesmo isso e o Planet Ship trouxe mesmo esse sentimento de estratégia e competitividade mais acesa, mais atenção no jogo. Foi espetacular. E depois
Tu conquistaste-me quando vocês disseram é uma versão do Estoril no espaço. Eu já fiquei convencido só aí, depois gostei, depois gostei de experimentar, mas eu não precisei de ver mais nada, foi só isso que eu como tudo o que é espaço, é uma coisa incrível, é um calcanhar daquilo está aí. Tenho aqui um que é o que tu deves conhecer, o Rebellion, Star Wars Rebellion. Isto é uma obscenidade, pá. Isto é uma obscenidade. Nunca jogo. Joguei para aí aqui 2 vezes desde que o comprei, mas não me importo. De vez em quando abro e olho para ele e pronto, estou feliz. Percebo também que é difícil de ter alguns jogos mais complexos na mesa, exatamente por isso, mas também não me importa. Eles estão cá e todas as vezes que jogo, como são poucas, ainda sabem melhor. Acho que é isso que eu costumo dizer. Não, e há uma parte de o setup do jogo ser já o jogo. No fundo, a malta que gosta do Gloomhaven sabe o que é isso, não é? Tipo, certo. Aquela coisa de montar e pôr tudo no sítio já tem prazer envolvido, no fundo, já faz parte da experiência. Já faz parte da experiência. E no fundo, às vezes a experiência, no meu caso, às vezes resume-se só a isso, em só tirar as coisas, olhar para elas e voltar a guardar. Às vezes por acaso esse eu nunca fiz. Acabo sempre por jogar, nem que seja um bocadinho, mas percebo o teu ponto que eu tenho prazer em pôr as coisinhas todas na mesa direitinhas, em fazer o setup e estar a relembrar de vez em quando as regras enquanto estou a fazer o setup. É isso, relembras-te das regras, pensas, a próxima vez que jogar isto vou experimentar esta estratégia, e depois arrumas e pronto. Fica ali quase como post-it, tipo, próxima vez que jogar, experimentar esta estratégia. E pronto. Muito bem, sim senhor. Não, por acaso nunca tinha pensado nisso, mas acabo por fazer isso enquanto estou a fazer setup, por isso tens toda a razão, é bem verdade. Mas olha, há também um jogo que para mim pessoalmente dos teus jogos, há um que ficou muito perto do coração, porque foi quando interagi mais vezes contigo pela primeira vez, que não fosse via um tabuleiro de forma indireta, em que nós interagimos mais diretamente, e com o Gil, com muitas noites a jogar, e acho que é uma partilha também de um jogo bastante diferente e bastante único, com coisas que eu nunca tinha visto e que tu me convenceste logo. Ainda estava só cortado em cartões de papel e cartão em cima da mesa, sem nenhum design, e eu estou a falar do Carrossel. Fala-nos um pouco de o que é que te levou a pensar em mecânicas no Carrossel tão únicas. Eu até posso desvendar um bocadinho, que é a parte toda de tu jogares num sítio, mas depois o tabuleiro roda, fisicamente roda, e depois o que tu estás a jogar não é com o teu jogo, mas é com o jogo da pessoa que está ao lado, que parece um draft, mas não é um draft, porque na realidade é o tabuleiro que está a rodar e não é a mão. É espetacular e novo. Fala-nos, o que é que passou pela cabeça para pensar nisto? O Carrossel é claramente um jogo que é como que é um ensaio. A única coisa que eu consigo comparar, pronto, não estou a querer comparar com o Friedrich Fries, mas no fundo, pronto, para dar um exemplo, o 504 do Friedrich Fries, nessa lógica, não é? De um jogo que é quase como um exercício de game design. E o Carrossel tem essa ADN, não é? É um exercício de game design, de até que ponto é que nós conseguimos puxar os cânones do que é competitivo, do que é cooperativo, do que é semi-cooperativo ou semi-competitivo, o que é que constitui um jogo em que tu tens que negociar com os outros, tens que ajudar os outros, mas ao mesmo tempo não demais. E haver aqui quase que um híbrido entre estas categorias, não é? Em que põe em questão estas categorias todas, não é? E um jogo que favorece, no fundo, a tua estratégia, mas depois também favorece a tua tática, favorece a tua leitura de padrões, a tua leitura de espacial, mas depois, ao mesmo tempo, tens que ter ali um momento em que tens que levantar a voz e tens que dizer, olha, se calhar eu e tu, como é que é? Eu vou deixar isto aqui para ti. O que é que achas? Não é? Põe isto aqui, colaboras comigo, vá lá. É um jogo que tanto podes jogar o jogo em silêncio e estás ali a dar o litro e a coisa corre-te bem, como pode ser um jogo em que tu não te calas
e estás o tempo todo a mexer, a influenciar o jogo dos outros com a tua conversa e com a tua coisa, e isso também correr bem para ti. Portanto, Uhum. sei lá, eu acho que é um jogo que não. Depois tende a ser um bocadinho. Castiga um bocado quem não percebe. Eu acho Uhum. que de todos os meus designs, esse é sem dúvida o jogo que mais castiga quem não está a entrar no jogo. Quem está, no fundo, com dificuldade em ver a espacialidade, tentar perceber os padrões. O jogo, no fundo, aí parece que vai ser injusto para essas pessoas, parece que vai provocar uma experiência má. Uhum. Ahm, e, mas pronto, mas no fundo foi um risco que nós corremos aí, não é? Nós pensámos, mas quando isto encaixa, quando as pessoas percebem realmente as regras e conseguem entrar na natureza do jogo, o jogo tem de facto momentos brilhantes de tu sentires que fizeste uma jogada genial e que ela compensou 3 jogadas depois, não é? Ou 4 jogadas depois, a tua jogada, o teu plano que tu puseste em marcha naquela peça que foi rodando e que foi andando por ali e chegou àquele lado e correu exatamente como tinhas pensado. O outro jogador e o jogador antes desse fizeram aquilo que tu tinhas previsto. Pá, esses momentos são formidáveis, não é? E dificilmente tens coisas que provoquem essa coisa. Pelo menos que eu me lembro, não conheço nenhum jogo que tenha essa. Porque, e ainda por cima isto é um ritmo simultâneo, ou seja, tu não estás à espera de ninguém, tu estás simultaneamente sempre a jogar, sempre a jogar, sempre a jogar. E tens vários planos de várias pessoas em marcha, não é? E há uns que correm bem, há outros que não correm bem, e é brutal ver essas narrativas a cruzarem-se. Enfim, eu gosto muito do Completamente. Carrossel, mas percebo o risco que corremos ali, percebo o calcanhar daquilo que ali tem, às vezes ser uma coisa tão fora da caixa que acaba por não ser muito bem aceito, não é? E é Olha, razoável. eu digo sim, sim, eu adorei esse pormenor. Principalmente o de jogares, tu estás a jogar, dependendo do número de jogadores, mas tu estás a jogar normalmente três jogadas à frente, não é? Quer dizer, do resultado. Tu não pontuas nesta jogada, tu vais estar a preparar a jogada para pontuar daqui a três e de vez em quando saem assim uns bonusitos pelo caminho, que o jogador do lado até te deu ali uma que, oi, esta aqui também está muito apetitosa, deixa-me só ir picar aqui nesta, que a outra ainda vem aí, vou já comer aqui um bocadinho as entradas da jogada deste meu colega aqui de lado. E essa parte está espetacular. E é o único jogo. Pá, eu jogava, falaste do draft, do Magic. Eu jogava muito drafting, joguei muitos torneios de drafting e estava habituado a essa maneira de pensar, ok, de decorar as cartas. Havia muito à base disso, de eu saber, ok, estão aqui 7 pessoas, eu à sétima mão já tenho que saber o que é que existe. Porque eu, a Uhum. partir de agora, já estou a escolher, tenho que começar a escolher rápido com conhecimento de causa. Ali não, ali é tudo às claras. Eu Uhum. vejo o teu jogo, o Está jogo ali, de todos, está está tudo ali, está ali. ali, está tudo ali. A vantagem do drafting, não é? A vantagem que eu tiro não existia ali. Foi uma das coisas que eu achei fantástico. Foi, ok, mas então eu aqui consigo planear com muito mais facilidade. Mas não, porque o jogo é simultâneo, o jogo é muito rápido e enquanto que no drafting aquilo seguras um bocado, não é? Consegues ir mastigando um pouco as coisas, ali a coisa está a acontecer muito rápido e muito, muito constante, que te dá outro desafio completamente diferente. Adorei, nunca tinha visto, ainda hoje não vi nada parecido e é um nível de inovação também bastante interessante que gostei muito de ouvir a Gênesis e o que é que vocês tinham aqui também pensado para tornar isto tão único. E depois é assim, há um momento que tenho que partilhar contigo, António, que foi quando eu vi pela primeira vez o jogo com arte. Porque durante muito tempo tivemos a testar o jogo com o Gil e de vez em quando contigo ao telefone, porque havia dúvidas das regras, porque aconteciam coisas estranhas e todas aquelas coisas Ui, normais de, ui. de fazer playtesting, que é o perfeito normal. Mas estávamos sempre a jogar em cima de uma versão que a última versão que eu tinha visto só tinha visto a arte
da parte da atraçãozita, Sim, dos sim. bonequinhos Dos tiles. das pessoas. Uhum. Não era dos tiles ainda, Das, era dos, das dos pessoas, passageiros, dos passageiros. dos clientes. Uhum. E tínhamos visto só essa arte ainda, mas não tinha tabuleiro, nada, nem a viseira, nem das cartinhas pequeninas, não tínhamos visto quase de arte nenhuma, era só números e coisas em papel. E depois lembro-me de estarmos na Leiria Con e o Gil vir ter comigo. A gente já falou tantas vezes do Gil. Gil, um grande abraço para ti, já não falamos há algum tempo por acaso. E o Gil vir ter comigo, Marco, tens que ver isto que vais adorar. E abre assim uma caixa e que começa a mostrar os componentes todos. Depois olha para aquela mesa, já estava ali um jogo montado e epá, foi incrível, porque a arte também estava, superou completo, estava bonito, lindo mesmo, a sério, espetacular. É um jogo, muita gente ver o produto final. que montado em cima da mesa provoca logo curiosidade, não é? Tipo, então quando aquilo está a rodar, não é? Quando as pessoas estão a rodar e está toda a gente a olhar para aquilo com um ar muito sério, imediatamente as pessoas tipo, o que é isto? O que é que está a acontecer aqui, não é? Tipo, completamente. o tema, Sim, uma parte do tabuleiro rodar é completamente novo, é tipo uma coisa que, uou, o que é que aconteceu aqui? O tema do jogo é óbvio quando as peças estão em rotação, não é? Tipo, tu ficas, ok, isto é o tema do jogo. E criaste uma história também, muita gira, também já agora aproveito para partilhar eu, que é a questão de estás a herdar um carrossel, mas entre os filhos todos, herdeiros, não é? Tens que ver quem é que consegue trazer mais clientes para quem é que realmente consegue gerir bem o carrossel. Também está muita gira a justificação de porque é que nós estamos aqui a dividir o carrossel em partes para ver quem consegue atrair mais clientela, no fundo, não é? Que vai ser quem vai ficar com o carrossel no final. Muito giro. Isso está muito giro. E dá para fazer muitos trocadilhos, muita conversa à volta da mesa em torno disso. Por acaso é um jogo que, apesar de ser muita ter alguma complexidade e algum, ou seja, o teu cérebro fica em overheat quase em algumas jogadas. É um jogo que, se tu tirares as habilidades, tu consegues ter a criançada toda a jogar aquilo e sem stress nenhum, ou seja, removendo essa parte das special powers, tu consegues ter malta nova a jogar aquilo e aliás, em Essen eu pus miúdos a jogarem com os pais várias vezes, em que os miúdos normalmente puxavam os pais, tipo, porque viam o coisa a andar à volta e puxavam os pais, tipo, eu quero jogar aquilo. E eles chegavam lá e diziam, mas isto não é para a idade dele. Eu, não, na boa, eu vou tirar estas habilidades. Aliás, eu escondia as cartas, fazia slide das cartas de cliente para debaixo do tabuleiro até só ficar só a ilustração à amostra, de modo a esconder as habilidades. E ficava só a saber as ilustrações. E tipo, olha, a partir de agora ignorem estes poderes, é só mesmo tiles e sacar as cartas e pontuar. E a malta, de repente tinhas os miúdos a jogar aquilo na boa. Aliás, muitas vezes ganhavam, não é? Porque os pais estavam ainda a tentar fazer estratégias e os miúdos estavam a jogar de coração, não é? E foi muito giro ver como é que um jogo que consegue ser tão agressivo mentalmente consegue ser tão acessível ao mesmo tempo para malta nova. De facto. Mas pronto, depois lá está, tem sempre aquele problema de se não estás dentro, o jogo é horrível. É uma experiência horrível. Estás sempre atrás, sentes que estás sempre atrás uma ou duas jogadas e nunca estás a apanhar o jogo. O jogo parece que estás sempre atrasado, no fundo. Sim. E eu percebo esse ponto. É realmente. Nunca tinha pensado nisso. Acho que nunca já pus o jogo para muita gente jogar e nunca senti que ninguém tivesse ficado assim. Mas tens razão. Se a pessoa não conseguir ler espacialmente o que é que vai acontecer a seguir, vais sentir que o jogo está sempre à tua frente acaba e que não por ser um apanhar. bocado insultuoso até, porque a pessoa depois sente-se um bocado exposta na sua limitação para ver as coisas como os outros todos estão a ver, não é? E ainda por cima para os outros é quase tão óbvio e tão fácil, não é? Eu por exemplo, um jogo que tem um bocadinho isso é o Five Tribes, não é? Tipo, aquele momento em que há sempre alguém que diz, pois, está ali, e tu estás tipo, não estás a ver o como, não estás a ver como, estás ali, está ali o quê? Essa sensação é horrível.
Essa Yeah, sensação de percebo. sentir-te estúpido, no fundo. Percebo, É, é verdade, é verdade. é. Olha, mas ainda nos resta falar de um, e eu não queria te deixar ir embora sem falarmos pelo menos de uma das tuas outras masterpieces, que mais recente até, que recentemente até recebeu estou a falar do Viral, e o Viral recentemente lançou, exatamente, está aí mesmo, e o Viral recebe uma expansão, não é? O The Hive, Da raiva. que é uma expansão. O que é que traz de novo então para o jogo base, para quem já é fã, para que os nossos ouvintes que já sejam fãs, o que é que isto está a trazer de novo? Isto é a mais recente expansão que tu lançaste, Uhum, porque está mesmo quentinha. uhum. Conta aos teus fãs e aos nossos ouvintes o que é que isto está a trazer de novo a um jogo que já é brilhante, o Viral. Uhum. Epá, o Viral, quando eu desenhei as regras originais, eu desenhei logo esta expansão. Aliás, nem era uma expansão na altura, era só, era parte do jogo, e lá está, foi para a gaveta. Eh, Porque o jogo tinha sempre aquele target de família, não é? Ok. E isso era sagrado. E até porque nós estávamos a competir com o Small World e com o El Grande, portanto nós tínhamos que ter uma coisa que fizesse frente a esses pesos pesados do Area Control. Uhum. E, portanto a complexidade não podia ir além da complexidade que tem o jogo original, não é? Então essa parte acabou por ficar cortada. Mas aquilo que, para quem não conhece, aquilo que acrescenta basicamente tu tens uma espécie de uma colmeia, de uma hive, de um forte, não é? Um castelo onde os teus vírus vão brotar espontaneamente, aquilo vai produzir um vírus a cada jogada. E esses vírus podem sair e ir ao longo do corpo, ou podem ser gastos como se fossem dinheiro para ativar Special Powers, e aí tens uma brutalidade de Special Powers para cada facção, em que cada facção tem quase que uma personalidade completamente assimétrica, e única dessa facção, não é? Em que os cor-de-laranjas são mais voltados para a porrada, os verdes são mais voltados para a agilidade e a movimentação, os amarelos são um bocado estranhos, são masoquistas, uh, os, os, os cinzentos são quase omnipresentes. Aquilo no fundo faz com que cada facção tem tema. Em vez de ser só uma ilustração diferente, também tem uma mecânica diferente com estas habilidades. E as próprias cartas têm uma curiosidade, não é? Que quando tu vais ativando esses poderes, aquilo é um bocadinho. Faz lembrar, mal comparando, faz lembrar o Cthulhu Wars, Hum. em que tu tens aqueles bónus que vais ativando para cada um dos deuses, não é? E eles vão ficando cada vez mais uma cena absurda numa determinada direção e que não tem nada a ver com os outros. Aqui, pronto, tens umas cartinhas, não é tão agressivo, é uma coisa mais simples, não é? Mas elas têm, de um lado, tem a ilustração original, e do lado evoluído tem uma ilustração ainda mais grotesca e com mais mutação e mais tentáculos do teu vírus, não é? E, pronto, e esse ato de virar e unlock essas habilidades é quase como se estivesse a fazer o teu Frankenstein, não é? Vou ativar este poder, ou compro este primeiro e depois faço combo com aquele, ou não, se calhar compro aquele e vou noutra estratégia, ou então se calhar não compro nada e só no final é que vou comprar isto. Tens ali várias estratégias, com a mesma facção já tens várias estratégias que podes ter, consoante aquilo que tu escolhes comprar primeiro. E pronto, e depois o jogo em si ganha no fundo, são 5, não é? Portanto, só as 5 fações dá-te a oportunidade de jogar 5 jogos completamente diferentes, e mesmo isso tu podes jogar a mesma fação de formas diferentes. Portanto, está-te a expandir o leque das possibilidades brutalmente, e estamos a falar de 9 euros ou 10 euros de expansão. Portanto, é uma coisinha assim que te dá, Queria um jogo novo, que cria, sim, basicamente. e revitaliza-te o jogo de uma maneira absurda, não é? Portanto, e nem sequer sentes que é uma coisa que foi colada em cima, porque ele está já. O próprio jogo, quem gosta do Viral e joga ao Viral, não vai sentir atrito nenhum. Aquilo foi mesmo desenhado no próprio jogo original, portanto, encaixa que nem uma luva.
Espetáculo. Quem joga a expansão nunca mais consegue jogar o jogo sem a expansão, no fundo. Sabes que, curiosamente, eu penso, por acaso pareceu-me a expansão ficou tão diferente, a mecânica base, que eu até pensei que fosse uma coisa que tivesse conseguido pensar por cima. Não fazia ideia que já tinhas pensado desde o início para o jogo originalmente ter esta componente assimétrica. O jogo não tem nada disso. Não, o jogo não tem Ah, assimetria nenhuma. por isso eu fiquei muito surpreendido, e pronto, e agora ouvindo esta história ainda adorei, ainda adoro mais. O jogo ficou muito mais completo e concordo. Mas agora que entendi que afinal aquele sempre esteve lá, agora ainda mais vontade, mais completo acho que fica com a expansão. Muito obrigado pela partilha. E sim, nós ainda temos aqui uma pequena rúbrica final, mas eu ainda gostava de te deixar aqui, antes de irmos para a nossa rúbrica final, um, deixar aqui, se calhar, se quiseres, convido-te aqui a levantares um pouco o véu do o que é que estará por trás da cortina a seguir, não é? Porque estivemos a falar Ok. de grandes jogos que estão completamente ainda a rechear mesas por este mundo fora e estão completamente atuais, mas eu sei que, imagino que esteja outras coisas a sair da gaveta ou a entrar na gaveta e não sei se queres partilhar aqui ou se podes partilhar aqui Posso? Epá, alguma coisa, olha, algumas ideias. depois disto tem que ser sempre com pés de lã, não é? Claro. Mas sim, tenho estado a trabalhar bastante num projeto que não é com a Mebo, que é Uhum. mas também é com portugueses, ou seja, é malta que também tem vontade de criar e vontade de fazer coisas, jogos portugueses para portugueses e com temas portugueses. E, e no fundo, eu não sei bem o que é que eu posso dizer mais, mas no fundo seria sempre. Ah, é competitivo, não é? Tipo, eu não consigo Boa. fazer outra coisa que não seja competitivo. Eu já tentei várias vezes. Eu tenho livros inteiros, blocos, cadernos inteiros com tentativas de cooperativos que são uma desgraça. Ah, Não sou esse designer, não consigo. Portanto, é um jogo competitivo, é um jogo em que se pode ser mauzinho para os outros, que se pode estragar a vida aos outros. E é uma corrida, portanto, ao contrário dos meus designs até aqui, este jogo é um jogo claro em que de repente alguém passa a meta e acaba o jogo. Não é? Portanto, há um vencedor que interrompe o curso do jogo e ganha o jogo. E, portanto, não sei o que é que eu posso dizer mais. Portanto, seria eu- a corrida. não- Tem a ver com a história de Portugal. É uma corrida a um determinado sítio onde nós fomos em tempos idos e fomos felizes a fazê-lo. E pronto, eu não posso dizer muito mais. E, António, é, não te vou pôr on the spot. Muito obrigado por levantares um bocadinho a cortina para os nossos ouvintes e de certeza que já criaste curiosidade em mim, por isso criaste curiosidade também neles do que é que vem a seguir. Tu tens tido, só tens feito grandes jogos e agora estou muito curioso com essa corrida, mecânicas novas. Tu tens sempre feito essa inovação em todas as. Tu não repetiste nada, para ser sincero, e é por isso que eu adoro tudo o que tens lançado. E pá, agora com estes deslumbrezinhos já fiquei em pulgas para ver o que é que vem a seguir. Obrigado por partilhares, António. e temos um Eu vou ilustrador desafiar. do caraças. Vai ficar as Ah, artes deste jogo. Opa, eu recebi hoje, eu estou entusiasmado porque hoje de manhã recebi artes para este jogo que estamos a falar, que eu não posso falar. sim. Mas é pá, as artes para este jogo vocês não estão bem a ver o espetáculo fogo. É que não é nada que tenhas visto, é uma coisa completamente marada, mas que está do caraças e Espetáculo. vai ficar muito fixe. Pá, vamos estar todos muito atentos ao PQQ a refazer refresh aí da página do António para saber quando é que sai qualquer coisinha em torno dessa arte Fixe. do próximo jogo. É, Espetáculo. fixe. Vou-te desafiar então, António. Nós temos aqui uma parte, nós estamos mesmo no final do nosso episódio, mas temos aqui uma parte que nós gostamos de fazer, que lançamos aqui uns desafios aos nossos convidados, chamamos-lhe o Over and Under. Para os nossos ouvintes e para ti também, que nunca tiveste desse lado, isto é basicamente é o que é que está sobrevalorizado ou overrated e Uhum. subvalorizado ou underrated. São pequenas coisas que estão ligadas aqui aos jogos de tabuleiro e na tua opinião pessoal, todos nós, vai haver pessoas que vão estar a concordar e outras que provavelmente não vão concordar, mas na tua opinião pessoal, o que é que tu achas over or under, não é? Sobre ou subvalorizado, de
worker placement games, jogos de worker placement. O que é que tu achas? Ih, oh Marco, isto vai gerar polémica. Então, eu adoro worker placement games. Ok? Disclaimer. Over. Over. Over é pá, Sim, senhor. porque se tornou um bocadinho uma forma segura de fazer game design, eu acho. E eu, pronto, eu sou apologista de tentar quebrar barreiras, mesmo que isso implica às vezes um bocado de fracasso, não é? Estávamos a falar do carrossel, não é? Uhum. De tentar ali, pronto, e sinto que jogos, no fundo, tu juntares worker placement a outra coisa qualquer já é diferente, não é? E temos Claro. visto jogos, aliás, este último ano tem sido o ano do worker placement plus qualquer coisa, não é? Verdade. E há coisas brutais, não é? O worker placement em si só é um bocado lazy às Achas tantas. tu? Eu acho que ou é uma coisa insana, não é? Tipo Vital, não é? E mesmo o Vital não faz só worker placement, nunca, não é? Tem sempre. Sozinho não é a única mecânica, é verdade. Não, o Vital tem tudo lá dentro. Mas sim, epá. Sim, mas Over. eu adoro, Ok. eu adoro. É uma mecânica do caraças. Certo? Sabes que partilho aqui que nós fizemos num top. Não, desculpa, num podcast. Num podcast onde nós estávamos a correr mecânicas e curiosamente nós tivemos a única colisão de nós os três foi worker placement. E foi um momento também que deu exatamente uma discussão sobre se isto estávamos. Porquê? Porque é que nós estávamos todos confluímos todos no número 1 das nossas mecânicas acabou por ser worker placement. É a realização do que tu estás a dizer. Sim, senhor. Então, outra over or under para ti. Inserts customizadas. Under. Aquelas todas talhadas, estás a ver? Nós estávamos, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar disto. Não, há pouco disto. Não, há pouco disto. Tem que haver mais. Tem que haver mais. Não, isto tem que haver mais. Não? Epá, eu não sei muito bem se enquanto indústria, não é? Ou Sim. seja, fazer. Há umas quantas marcas que fazem inserts customizados e se bem que eu acho que os melhores mesmo são aqueles que os fãs fazem, não é? São aqueles que jogam e que querem o jogo funcional para a sua experiência e para a maneira como eles jogam. Eu acho que esses tipos de inserts são os melhores, não é? São aqueles que são feitos por quem joga os jogos, não é? Mas sim, mas enquanto indústria acho que sim, acho que mesmo assim temos que ter mais marcas a fazer inserts e com preços mais acessíveis, então ainda melhor. Exato. Muito bem, muito bem. Pronto, é verdade, estávamos ainda a falar disto e das customizações, foi mesmo curioso. Eu confesso que isto não foi só. Eu achei piada nós termos falado disto no início, mas já tinha pensado nesta para te perguntar antes, por isso não foi só, não foi só do nosso off-camera. Mas há uma que estou muito curioso de te perguntar. Então o que é que tu achas? Over or under versões deluxe? Isto é terrível, porque isto é. Isto para ti pessoalmente, como é Isto evidente. para mim Não é? pessoalmente, ok. Para mim pessoalmente. Epá, eu acho que se desse para responder ali no meio, eu respondia ali, está ali no meio, está a resvalar para o over, mas ainda não, eu acho que ainda não está lá. Mas sim, mas claramente é uma coisa que. Epá. Isto é uma coisa polémica. É porque eu sou um bocado. Eu gosto Eu gosto daquela lógica de fazer board gaming com alguma ecologia, Ok. com alguma Consciência, no com fundo. alguma consciência e que seja funcional e por isso é que eu gosto dos inserts, não é? E que no fundo que as coisas tenham e muitas vezes nós não fazemos isso, muitas vezes nós acabamos por ir atrás da, da exposição e de ter uma caixa grande que se veja bem e portanto acabamos por ser reféns às vezes um bocado dessa lógica de mercado.
Mas o que eu acho que é o futuro, eu acho que é caminhar num sentido mais de menos, no fundo, Ok. e de- A minha pergunta também foi um bocado pessoal, porque nós ainda há pouco tempo estivemos a falar num podcast e estávamos exatamente a dizer pronto, as versões deluxe e tudo, e confesso-te que eu sou daquelas pessoas que têm aquelas três palavras mágicas que me fazem, mexem comigo, que é o Limited Collector's Edition, essas três palavras e pronto, acabou, já está, já foi o marco, já desapareceu. E tenho esse calcanhar daqueles. Não, mas eu percebo isso, ou seja, é muito difícil para mim defender isto, porque eu gosto daquilo. Epá, tu dizes-me, pá, podes ter as coisas todas, mas com pre-painted miniatures. É pá, se me deres, eu gosto. Eu sei que tenho que desligar um bocado o coração, não é? Uhum, Dessas coisas e como autor, não é? Tenho que ser apologista de uma lógica diferente, não é? percebo. Mas sim, sim, é difícil. Isto é sempre uma rubrica que deixa assim alguma. Tem sempre tem algum handicap e depois de vez em quando tem aqui alguns pontos assim mais difíceis. Mas agora a gente deixa um bocado o handicap para uma pergunta assim mais fácil. Que acho que nós falamos sobre isto e acho que é para terminar o nosso Over and Under. O que é que tu achas? Over and Under, inovação nos jogos de tabuleiro. Achas que está sobre como um todo? Pensa Não bem. estávamos a falar disso. Eu acho que. Exatamente. Under. Under, não é? Pois. Porque às tantas o facto do board gaming ter crescido tanto nos últimos anos é uma coisa boa, não é? Uhum. E para nós portugueses é ótimo porque de repente começamos a ter, tipo, a FNAC tem uma secção brutal de uma aula inteira dedicada ao board gaming, não é? E isso é uma coisa Uhum. inédita, não é? Tu e eu crescemos, tipo, a ir buscar Até boosters às papelarias e não havia mais nada, não é? nada. E de repente tu entras num espaço como a FNAC e tens, tipo, toda aquela secção absurda de board games, não é? Sim, sim. Com A tudo. Vorten, até a Vorten, não A é? Quer dizer, uma Vorten, Vorten a que nunca Vorten, teve nada de que não fosse digital, não é? Quer dizer, e de aceitou e repente abraçou este. tem ali, mesmo alguns sítios que são mais fechados, tipo o Auchan e o Jerónimo Uhum. Martins, já começam a ter, Yep. já está lá, tipo, é uma coisa que está estabelecida e que se não fosse esta escala não teria chegado a Portugal assim e pronto, e depois com isto vêm novas publishers, novos designers portugueses, novas tudo, não é? Portanto, isso tudo é bom, mas não podemos nunca ficar, ou seja, com aquela ideia de epá, tem que ter tem que ter quase como uma linha de montagem em massa, não é? Em que eu vou quase que seguir aquelas receitas do sucesso, não é? Vou fazer o novo Dixit e vou fazer o novo Ticket to Ride e o novo Catan e, e às tantas aquilo fica uma coisa muito de copy-paste uns dos outros e é como o Monopólio, não é? Às tantas é vários sabores de Monopólio, não é? Que todos os anos sai um novo e tens lá 500 monopólios diferentes, mas é tudo monopólio, não é? Pouca É, inovação. Pois. às tantas quer dizer, é uma pena nós, tendo esta comunidade tão familiar que nós estávamos a falar, que é super unida e que está aqui por amor à camisola, é quase que injusto para esta comunidade e para os fãs e para os gamers tu não lhes dares mais, não é? Tu como autor ou como publisher, não lhes dares mais e não fazeres mais e não tentares ir mais longe, mesmo que isso te castigue um bocado em termos financeiros, não é? Completamente. Yeah. Subscrevo completamente, António. António, infelizmente é todo o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ver o Dice Talk, uma iniciativa da Associação Dice Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam que podem continuar esta conversa nas diversas redes sociais, por isso deixem os vossos comentários, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Discord.
onde quiserem, pois estamos em todo lado. Também podem e não deixem de visitar o site dicecultural.org, onde conseguem encontrar os links para todas estas coisas. Se gostaram muito desta conversa, não se esqueçam de fazer um like e subscrever, clicarem aí no sininho para não perderem nenhum dos nossos vídeos. E se gostaram mesmo muito, então não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos e nos ajudarem a chegar até eles com esta conversa. Muito obrigado ao nosso fantástico e ilustríssimo convidado, António Sousa Lara. Obrigado, Foi Marco. incrível, fartámos-nos todos a aprender, pá. Foi espetacular. Foi um gosto, pá. Foi um gosto e é sempre um gosto, pá. Olha, muito obrigado e os nossos parabéns pelo teu incrível percurso, pelo contributo que tens dado a este hobby e continuas a dar. E muito obrigado por teres vindo partilhar estas tuas histórias connosco e com os nossos ouvintes. Se ainda não seguem o António, então não sei porque é que estão à espera. Tem os links aqui na descrição deste vídeo para seguirem o António, o trabalho dele, e de certeza ver mais novidades sobre o que ainda vem atrás da cortina. Relembro que a Dice Cultural continua a lançar muito mais conteúdo, tanto escrito como em podcast e em vídeo, todas as sextas-feiras no Discord, também estamos lá para a jogatana do final da semana, por isso é só se juntarem a nós. A todos aí em casa, muito obrigado por terem estado desse lado, pela vossa companhia, pelo vosso apoio e muito boas jogatanas, malta. Um grande abraço.